No vídeo de hoje você vai relembrar 10 fatos que mudaram completamente a história do Botafogo. Alguns deles você nem lembra, quer apostar? O primeiro deles, a chegada de Enderson Moreira ao Botafogo. Lembra dele? Enderson Moreira foi o técnico campeão da Série B com o Botafogo lá no ano de 2021. Antes de chegar John Textor, antes de chegar SAF, antes de chegar a contratação, toda essa parte boa que a gente viveu no ano de 2024, antes disso tudo, teve a chegada de Enderson Moreira. E por que eu coloco ela como o primeiro passo? Né? Porque naquele momento o Botafogo estava muito mal na Série B, vários resultados negativos, o Botafogo não conseguia engrenar, corria o risco de ficar mais um ano na Série B, o Botafogo estava em 14º colocado, e naquele momento o Enderson chega e muda completamente a história do Botafogo. Ele começa a criar uma identidade para o time começa a jogar bem, começa a vencer jogos, e a partir daí há uma transformação rumo à glória eterna. O segundo passo, poucos vão lembrar, é o gol de Romildo. Lembra dele? O Del Piage? Pois é, Romildo foi um jogador que era da base do Botafogo, né? Ele subiu aos profissionais naquele ano e participava pouco ali. Ele, no caso, ele era reserva, né? Ele era um volante ali, um camisa 8, reserva da equipe e jogava pouco, mas ele é um dos mais importantes da história do Botafogo. Por quê? Porque ele faz o gol da vitória do Botafogo contra o Confiança lá em Sergipe, 1-0, o gol que deu uma sequência vitoriosa ao Botafogo, né? Logo após a chegada do Enderson Moreira, o Enderson Moreira coloca o Romildo nesse jogo. Nesse jogo ele faz um gol de fora da área, um chute de fora da área, meio rasteiro, meio quicando ali. E a partir desse gol, o Botafogo começa a emendar uma sequência de vitórias e o Botafogo começa a subir da 14ª até o G4 da competição. Então o Romildo, foi a partir dos pés de Romildo que o Botafogo deu start nessa engrenagem de vitórias. O terceiro passo foi o título da Série B daquele ano e, consequentemente, a subida à primeira divisão do ano seguinte, do ano de 2022. É bom lembrar que esse foi um passo importante na história do Botafogo, porque se o Botafogo não conseguisse o acesso naquele ano, dificilmente nós teríamos o passo 4. Passo 4 esse que foi a chegada de John Textor ao Botafogo. O Botafogo consegue fazer uma assinatura ali de contrato, né, com o John Textor no dia 24 de dezembro, no dia do Natal daquele ano de 2021. Mas ele consegue assumir o clube ali no mês de março de 2022. Né, poucos dias antes do início do Campeonato Brasileiro daquele ano. Então, a chegada de John Textor, claro, é um marco na história do Botafogo e ele transforma, né, começa a criar uma identidade de empresa dentro da equipe, né, criar setores, criar equipes que não existiam naquele momento, começa a profissionalizar muito mais o Botafogo do que vinha sendo antes com o clube associativo, e aí o Botafogo começa a crescer. Claro, injetou dinheiro, né? Que sem isso não vai para frente, mas foi um passo, com certeza foi um dos passos mais importantes da história do Botafogo, esse capítulo de John Textor. O quinto passo foi a contratação de Tiquinho Soares. Mais uma vez eu venho falar, falei no vídeo anterior sobre Tiquinho Soares, que a chegada dele foi um marco na história do Botafogo, né? Ele consegue tanto atrelar a parte técnica, né? Conseguindo ali fazer gols, ganhar vitórias, né? Ganhar jogos para o Botafogo, como também na parte sentimental. Ele toca no coração do torcedor, ele vira ali um ídolo recente, né? Todo mundo gostava de comemorar os gols de Tiquinho Soares no Newton Santos, junto ali com a Fernanda Maia no microfone. Então Tiquinho Soares foi um marco, ele consegue resgatar, fazer essa autoestima do torcedor botafoguense, trazer o torcedor botafoguense de novo para o estádio, fazer com que ele acreditasse mais uma vez e, claro, entregando gols e sendo cotado até para a seleção brasileira, sendo artilheiro do campeonato e etc. O sexto passo foi a manutenção de Luiz Castro. Lembra dele? O primeiro de uma série de treinadores portugueses que chegaram aqui no Botafogo e tiveram seu nome na história. Luiz Castro chegou com um tom de desconfiança, porque pouco se havia falar de Luiz Castro não era muito famoso à época, e começou a fazer um trabalho ali um pouco limitado no início, porque o Botafogo ainda tinha resquícios do ano anterior, né, do ano da Série B,
John Textor chega em março e só consegue fazer a primeira janela dele no meio do ano, então aqueles meses ali de abril, maio, foram meses muito difíceis, com o Botafogo ainda com um time ainda de Série B, com jogadores como Chay, Matheus Nascimento, Daniel Borges, né? Vários jogadores ali que faziam parte da Série B do ano anterior, ainda estavam jogando na Série A, e o Botafogo teve ali um pouco de dificuldade. Com a janela do meio do ano, o time cresceu. Chegou o Tiquinho Soares, chegou o Marçal, chegou o Eduardo, incrementou ali com o Tietê, com o Vitor Sá, jogadores que vieram ali na primeira janela, e o Botafogo começou a montar um time e o Luiz Castro acertou esse time. Pois bem, na temporada seguinte, o Luiz Castro continua mal. Ele faz um campeonato carioca muito ruim com a equipe do Botafogo. O Botafogo não se classifica para as semifinais e isso faz com que vá minando, né, a paciência do torcedor com o Luiz Castro. Então, ali o Luiz Castro é alvo de críticas, é alvo de chacota da torcida, faixas, pedidos de demissão, mas John Textor segura. Luiz Castro começa o brasileiro e a partir dali ele faz um bom início de brasileiro e aí Botafogo arranca e começa a liderar o Campeonato Brasileiro. Então, o fato da manutenção de Luiz Castro no comando do time é um passo muito importante para o que venha a acontecer no ano de 2024. O sétimo passo da história do Botafogo, que marcou a história do Botafogo, é claro, a liderança do Campeonato Brasileiro de 2023. Claro, foi um fato que marcou um pouco a torcida negativamente, né? Por conta do que aconteceu, do jogo do Palmeiras e da derrota e da queda de produção no final do campeonato, ali nos meses de outubro e novembro. Mas o fato do Botafogo liderar, né, 3/4 ali do campeonato e mostrar para o torcedor que dava para ganhar um brasileiro, né? Porque dava para ganhar aquele brasileiro. Foi importante, né? Doeu, machucou, a torcida, né, ficou ali chateada, magoada com o final do campeonato. Mas eu acredito que foi importante, sim, esse início de Campeonato Brasileiro, esse início e meio de Campeonato Brasileiro ali de 2023, porque fez o Botafogo ficar em evidência novamente, fez o Botafogo liderar o Brasileiro por muito tempo, coisa que não acontecia há muitos anos, o Botafogo liderar o Campeonato Brasileiro. E deu ali um gostinho para o torcedor, então acho que foi um fato importante. Eu acho que só existiu 2024, porque tudo que aconteceu em 2023, a ganância que a gente ficou de ganhar aquele título, tudo isso levou para o outro ano e fez com que tivesse um 2024 sensacional. O oitavo passo que fez a história do Botafogo mudar foi a chegada de Luiz Henrique, né? O nosso grande astro da conquista dos títulos de 2024, nosso ídolo recente. Luiz Henrique ele chega no ano de 2022, no início do ano de 2022, um pouco aí contestado, né? Por quê? Porque todo jogador brasileiro, quando é vendido, né, para o exterior, é vendido para a Europa, fica algum tempo e volta para o Brasil, as pessoas costumam dizer que ele não deu certo, né? E foi o caso de Luiz Henrique. Luiz Henrique chegou, foi vendido para o Betis, ficou um tempo, amargou titularidade, reserva, né? Ia alternando e voltou para o Brasil naquele ano de 2024 para recomeçar ali a carreira, né? Sendo ali o grande nome do ano do Botafogo. Bem, Luiz Henrique chegou nos primeiros jogos, não jogou tão bem, se machucou, ficou fora daquela reta inicial ali de Taça Libertadores, onde o Júnior Santos decidiu muitos jogos para o Botafogo. Luiz Henrique não estava, né, nesse momento porque estava lesionado. E ele começa a jogar ali no Campeonato Brasileiro e o ponto de virada de chave talvez é aquele jogo contra o Flamengo, onde ele faz um gol ali da entrada da área, um chute de chapa ali da meia-lua, um cruzamento do Savarino, num escanteio. Ele comemora, coloca a máscara ali e eu acho que ali vira a chave. A partir dali ele começa a jogar bem. Tem o jogo do Atlético Mineiro que ele joga muito bem, depois vem outros jogos, vem Palmeiras, vem a reta final de Libertadores. Então, o Luiz Henrique realmente foi um fato importantíssimo para virar e mudar a história do Botafogo. O nono passo para mudar a história do Botafogo foi, com certeza, a segunda janela do ano de 2024. Essa janela, gente, foi importantíssima. Por quê? O Botafogo já tinha um bom time. O Botafogo já liderava o Campeonato Brasileiro, o Botafogo ia bem na Taça Libertadores, tinha conseguido a classificação, mas o elenco ainda não era tão recheado assim, né? Agora, o que fez o Botafogo, o que fez John Textor e sua equipe na segunda janela de 2024 realmente foi algo sensacional. Chegaram jogadores importantíssimos para os títulos da Libertadores
e o título do Brasileiro. Jogadores como Almada, jogadores como Igor Jesus, Vitinho e Alex Telles foram jogadores que chegaram naquele meio do ano, vestiram a camisa e pegaram a vaga de titular na equipe. E sem eles, com certeza, o Botafogo não teria um êxito tão fantástico como teve, né? Principalmente quando a gente fala de Almada e de Igor Jesus, né? Porque esses dois jogadores aí acrescentaram tecnicamente muito à equipe. A chegada de Vitinho também foi importante. É bom a gente lembrar que o Damian Soares nos abandonou indo para o Peñarol, né? Semanas antes de jogos importantíssimos. Então a chegada do Vitinho ali, ele preencheu uma lacuna que ficou vaga na equipe, né? Nós já tínhamos o jovem Matheus Ponte. E na lateral esquerda, nós já tínhamos ali o Marçal e o Cuiabano. Cuiabano ainda recém-chegado, o Marçal sofrendo muito com lesões. Então o Alex Telles foi um achado também no último dia da janela. Alex Telles chega também, jogador de seleção brasileira, jogador de seleção de Copa do Mundo. Ele chega, assume a camisa e faz aquele gol de pênalti importantíssimo na final da Libertadores. Então, com certeza, essa segunda janela de 2024 ficou na história do Botafogo. E por último, o 10º passo, e não menos importante, Arthur Jorge. Esse cara que quebrou nosso coração no final do ano, não temos como negar isso, mas foi muito importante também para a história do Botafogo, né? Sem ele não teria título, sem ele não teria um time tão entrosado, um time tão eficaz e principalmente a coragem de Arthur Jorge. A coragem dele de, no seu primeiro jogo, colocar 4 atacantes contra uma LDU lá na altitude. Talvez um pouco de desconhecimento do que era uma altitude, talvez sim, mas coragem, jogar fora de casa, jogar numa altitude, jogar com 4 atacantes. Desde o primeiro jogo, Arthur Jorge mostrou coragem. Bem, e no último jogo dele da temporada, ali na Libertadores, no último jogo da Libertadores, né, na final a gente teve o Gregor expulso com 40 segundos. E o que 90%, 95% dos treinadores fariam? Tiraria um atacante, colocaria ali um volante de novo, talvez o Igor Jesus fosse sacrificado, entraria ali o Danilo Barbosa para dar uma contenção à defesa, mas não. Arthur Jorge deixou o quarteto mágico continuar jogando, o Marlon Freitas se desdobrou, o Savarino recuou um pouco, o Luiz Henrique fez a cobertura aqui na ponta direita, o Almada fez a cobertura na ponta esquerda, o Igor Jesus ficou correndo por 2 ali no ataque e Arthur Jorge manteve com coragem o quarteto ofensivo que ganhou o jogo pra gente e nos deu o título da Libertadores, né? E a partir dali foi uma sequência para a gente também ganhar o título brasileiro. Então esses foram os 10 passos mais importantes da história do Botafogo. Você acha que faltou algum? Escreve aí nos comentários. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima. Saudações alvinegras.